Olá, prezado aluno, tudo bom? Eu me chamo Fernanda Calumbi Fernandes, sou professora de vocês da disciplina Administração de Bares e Restaurante, desse curso técnico em Restaurante e Bar. Estaremos juntos nessa jornada que é compreender a administração de bares e restaurantes. Nessa disciplina, que está dividida em 4 competências, nós estudaremos primeiro o histórico de bares e restaurantes, posteriormente as tipologias, como é que a gente pode classificar os bares e os restaurantes, e veremos como é ampla a possibilidade de atuação no mercado profissional. E também estudaremos na competência 3 acerca do processo administrativo de bares e restaurantes. E por fim, na nossa última competência, estudaremos quem são aquelas pessoas que fazem realmente a comida, o atendimento, o serviço, São os chefes de cozinha, os garçons, os sommeliers, os comins. Todas essas terminologias, de nomes que eu estou falando aqui agora, nós iremos conhecer nas próximas competências. Não se preocupem. Ao decorrer do curso, vocês terão mais familiaridade com os termos que nós usaremos aqui na nossa sala de aula virtual e também no nosso caderno. Vocês estão muito no iniciozinho do curso mesmo. Então, é necessário que, de fato, nós comecemos a utilizar algumas palavras novas, para que vocês comecem a se identificar com esse processo. Ao terminar o curso técnico de bares e restaurantes, vocês estarão aptos para gerenciar, atuar no mercado profissional enquanto gestores, enquanto técnicos, não enquanto um chefe de cozinha, um garçom, um maître. Nada impede que cada um de vocês tenha uma habilidade específica em alguma dessas áreas e possam também atuar como nesse nível mais operacional. Mas o grande objetivo do curso realmente é formar vocês na parte administrativa, que nós conheceremos bem direitinho na competência 3. Eu me chamo Fernanda, como já disse a vocês, eu sou formada em hotelaria, tenho mestrado na área de segurança alimentar e essa área de bares e restaurantes eu conheço com um certo domínio. Já trabalhei em alguns bares, em alguns restaurantes, também já trabalhei em alguns meios de hospedagem nesta área de alimentos e bebidas, que a partir de agora nós vamos começar a chamar também de A e B. A e B é a sigla de alimentos e bebidas. Então, habituem-se com esse pequeno vocabulário, que a área de alimentos e bebidas, a área de gastronomia, vai exigir da gente. Agora, nessa primeira competência, que é compreender o histórico de bares e restaurantes, nós vamos falar um pouquinho como é que surgiu. Afinal de contas, a gente não pode começar a atuar no mercado de trabalho sem saber como foi que aquele estabelecimento, como foi que aquele ramo de negócios surgiu, não é verdade? Afinal de contas, você, prezado aluno, você sabe o que é uma lanchonete, você provavelmente sabe também o que é um bar, você também sabe o que é um restaurante, mas você sabe o início dos bares e restaurantes no mundo e no Brasil? É o que nós vamos aprender hoje. Antes de mais nada, nós precisamos definir que cozinha e culinária, aqui para o nosso curso e para a nossa realidade profissional, quer dizer absolutamente a mesma coisa, que é o preparo dos alimentos e a técnica de preparo desses alimentos. Então, a partir do momento que eu falo cozinha, que eu falo culinária, eu estarei falando do mesmo sentido, do mesmo significado. Ok? Em nossas casas, a cozinha é o espaço físico, a culinária, de repente, se refere realmente mais à preparação das cozinhas, dos alimentos. Mas aqui, no nosso curso, nas nossas aulas, no nosso caderno, cozinha e culinária vão ter realmente o mesmo significado. E os serviços de alimentação, são todos os estabelecimentos que aliam a cozinha ou a culinária, aliado a um atendimento e aliado também à questão do pagamento por isso. A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela determina que todos os estabelecimentos alimentícios, bares, restaurantes, lanchonetes, docerias, confeitarias, sorveterias, enfim, não importa ele, até mesmo aquela pessoa que prepara alimentos em casa para serem vendidos como doces e salgados, qualquer um desses estabelecimentos, eles são chamados de serviço de alimentação. Por isso que no nosso caderno, que você já está com ele em mãos, nós utilizamos, vez por outra, essa terminologia, serviços de alimentação. Então, toda vez que nós nos referirmos a serviço de alimentação, estaremos nos referindo também aos estabelecimentos, aos empreendimentos gastronômicos.
certo? Quando a gente alia a questão das tradições dos povos, né, das culturas, juntamente à culinária ou à cozinha, aí sim nós temos a famosa gastronomia. Nós utilizamos muito essa terminologia em alimentos e bebidas, não é verdade? A gastronomia. O que é que você está fazendo? Qual o curso que você está fazendo? Estou fazendo um curso ligado à gastronomia. E o que é a gastronomia mesmo? É quando nós alinhamos as tradições dos povos, a tradição de uma determinada família até mesmo, né? O costume, a cultura, a culinária ou então a cozinha, que nós já vimos tem o mesmo significado. Então isso quer dizer a gastronomia. E como é que começou então o serviço de alimentação? Bom, é difícil realmente precisar uma data, visto que não se tem os dados formais. Mas sabe-se, né, a história dá conta de que há cerca de 2000 anos os sumérios eles já comercializavam peixe frito nas grandes vendas, nas grandes feiras que existiam naquela civilização, juntamente com as cervejas, né? Nós sabemos que a cerveja ela é uma bebida milenar, ela é uma bebida que ela tem muitos anos de história, essa questão de fermentar a cevada, ou então algum outro componente que depois posteriormente vira lá na cerveja. Ela é bastante antiga. Então, os sumérios, há cerca de 2000 anos, já comercializavam, sim, bebidas e cervejas nas feiras, né? E antes de Cristo, as antigas civilizações também do Peru e do México, né? Dos países que hoje compreendem o Peru e o México, também já comercializavam bebidas e alimentos, né? Mas isso aí não quer dizer que já existissem restaurantes àquela época, mas sim o comércio de alimentos e bebidas, não aliando isso a um bom serviço, a um bom atendimento como nós conhecemos atualmente. Mas podemos dizer que são os grandes primórdios da história dos restaurantes, de comercializar os alimentos e bebidas. O Império Romano. Bom, o Império Romano, ele é o início de vários e vários comércios que nós temos hoje na atualidade, né? Por exemplo, os meios de hospedagem, né, tiveram uma grande evolução no Império Romano também. O que é que a gente entende do Império Romano, prezado aluno? Quem é que se lembra lá da antiga 7ª série, né, do nosso colégio? O Império Romano foi uma grande civilização, que trouxe com ela vários e vários avanços na economia. E um deles não poderia deixar de ser também a questão dos restaurantes. Então, nas grandes vias que cortavam o Império Romano, já existiam as famosas tavernas. Você já deve ter ouvido falar das tavernas, não é verdade? Então, essas famosas tavernas, elas cortavam, elas cruzavam o Império Romano e, com isso, comercializavam já alguns produtos. Essas tavernas, elas podem ser consideradas sim como os primórdios dos restaurantes e bares que nós temos atualmente. Eram muito frequentadas por artistas, certo? Filósofos, né? Faziam toda a ambientação lá daquele local para depois ser da maneira que nós conhecemos hoje, né? E na Idade Média, os conventos, os mosteiros, que já serviam como meios de hospedagem àquela época, também começaram a servir alimentos e bebidas e começaram a aprimorar esse serviço. Então, os restaurantes eles começaram também a serem presentes aí na Idade Média dentro dos conventos e dos mosteiros, né? E a palavra, enfim, o restaurante em si, como foi que isso surgiu, afinal de contas, né? Então, a palavra restaurante, ela é curiosa, né? Qual é a etimologia da palavra? Qual é o surgimento, realmente? Restaurante vem de restaurador. Por quê? Porque em alguns locais, em alguns estabelecimentos comerciais, começaram a se servir caldos restauradores, né? Para as pessoas, para os viajantes que precisavam se alimentar. E esses caldos, eles tinham poderes nutricionais muito fortes. Por isso que eram chamados de caldos restauradores. Ou então sopas restauradoras. Essas casas, elas começaram a surgir na França. Com o passar daí a palavra restaurante, né? Caldo restaurador, depois virou restaurante, né? E com o passar do tempo, isso foi sendo difundido pelo restante da Europa e com isso começou-se a ofertar outros tipos de alimentos, que não apenas as sopas restauradoras ou os caldos restauradores, né? Então começaram a surgir também outros tipos de alimentos, outros tipos de bebidas e com isso aliavam-se os preços fixos,
né? Começavam a se cobrar por esses alimentos, por essas bebidas e também horários pré-estabelecidos de funcionamento. Então isso aí realmente é o grande início dos restaurantes que se tem notícia, né? A partir do momento que você cobra por aquele alimento, que você tem uma variedade de alimentos e bebidas a se servir, a se oferecer para o seu cliente, e você junta com isso a questão do horário de funcionamento, você está abrindo um estabelecimento comercial com o intuito de gerar lucros. Certo? O primeiro restaurante que se tem notícia, apesar de algumas dúvidas a respeito de qual é o primeiro restaurante do mundo, mas o primeiro restaurante do mundo mais famoso que se tem notícia é o Champdosier, datado de 1765, que fica também lá na França. Então a gente está vendo essa questão, prezado aluno, comece a se habituar à questão da influência da gastronomia francesa no mundo inteiro. Então, a gastronomia francesa, ela, por tantos outros fatores, não apenas por esse do surgimento do restaurante, se dizer que é lá, né? Ela tem uma grande influência na gastronomia mundial. E os bares? Afinal de contas, estamos aqui falando de restaurantes e bares, não é verdade? Bom, os bares hoje em dia fazem parte da nossa cultura, né? Quem aqui nunca passou por um happy hour, né? Gostaria de fazer um happy hour, precisou até mesmo por algumas necessidades de estar cansado, estar com a cabeça cansada, fazer um happy hour, né? No nosso caderno eu explico bem direitinho o que é happy hour, tanto no sentido para o cliente quanto para o sentido comercial. Vale a pena dar uma lidinha lá no nosso caderno para a gente compreender melhor essa terminologia que faz parte aí da administração de bares e restaurantes. Bom, o bar, ele surgiu depois do restaurante, ele já foi um filhinho lá do restaurante, né? Depois que surgiram os restaurantes. No século XIX, dois estudantes, contam a história, dois estudantes norte-americanos, né? Estudavam na França, olha aí aonde era, na França. E lá eles costumavam frequentar um estabelecimento que não era um bar, né? Não recebia essa denominação, que tinha umas bancadas, uns bancos e um balcão. Nesse balcão estava o garçom, né, o atendente, que ficava servindo algumas comidas com alguns petiscos. E entre os bancos e o balcão tinha uma barra de ferro, que esses americanos chamavam de bar, né? Daí o nome bar, né? Porque bar em inglês é barra, né? E para que servia essa barra de ferro? Bom, dá para imaginar que os clientes bebiam muito, ficavam um pouco embriagados e queriam ficar fazendo lá algazarra dentro do bar. Então, para isso, servia essa barra para separar os clientes lá do atendente. Então, eles voltaram para os Estados Unidos e criaram o que hoje se tem o American Bar. Hoje em dia, o bar é difundido no mundo inteiro, mas o American Bar é aquele bar mais famoso. É aí o histórico do bar. E no Brasil? Bom, no Brasil também é difícil precisar uma data. Sabe-se que mais ou menos lá no século XVI já tinha algumas casas de restauração com essas super restauradoras que nós conhecemos, né? E a questão das pensões também, são os grandes embriões de restaurantes aqui no Brasil, da mesma maneira, né, que os mosteiros e conventos serviam alimentos, aqui no Brasil haviam essas pensões. E no século XIX surgiram as primeiras confeitarias, muito provavelmente por conta da vinda da família real aqui no Brasil, da família real portuguesa aqui no Brasil. Então começaram a surgir essas confeitarias e com isso foi se desenvolvendo até chegar aos restaurantes que nós temos hoje, né? E no Brasil, os melhores restaurantes de início ficavam nos hotéis, né? Primeiramente São Paulo, depois passaram a se difundir e serem estabelecimentos comerciais independentes. Alguns fatores que desenvolveram a questão dos restaurantes aqui no Brasil foi o êxodo rural, né? Famílias que vinham do interior para as grandes capitais, em suas próprias casas administravam espécies de restaurantes, né? Com culinária familiar, e também a imigração de povos de outros países. Então nós temos casas italianas, portuguesas, mexicanas, tantas e tantas nacionalidades, tipologias que nós temos aqui pelo Brasil. No nosso caderno a gente fala um pouquinho mais a respeito dessas tipologias, das influências que nós temos aqui no Brasil, principalmente aqui em Recife, vale a pena conferir. Agora você deve estar curioso, né? Com essa gama de restaurante que nós temos que dividir, nós temos que fazer as tipologias. É isso que nós vamos estudar na próxima competência. Eu espero vocês lá. Até lá, fiquem com Deus.